Olá a todos vocês, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente. Então a gente vai dar uma olhada aí no nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 21, que tem como objeto de conhecimento características da população brasileira. E no detalhamento nós iremos verificar aspectos demográficos do Amazonas, indígenas, ribeirinhos, brancos, afrodescendentes e asiáticos. E também a diversidade étnico-cultural da população do Amazonas, os indígenas, os africanos, a população europeia e a população asiática. Então vamos lá para a nossa aula. Bem, nesta aula nós iremos falar sobre os aspectos demográficos do estado do Amazonas. Então a gente vai estudar sobre as características da população amazonense, como é que ela está distribuída e alguns aspectos relacionados aos povos, né, que contribuem para a origem, né, da população do Amazonas. Então, antes, né, para início de conversa, nós iremos aqui mostrar primeiramente alguns dados gerais sobre o nosso estado do Amazonas. E aí a gente vai verificar aqui, nós temos um mapa da divisão política do nosso estado, né? O Amazonas, ele tem uma área territorial de 1.559.255,88 quilômetros quadrados. E ele é o maior estado brasileiro. Então, o nosso estado, né, ele tem uma grande área territorial, ele é maior do que a região nordeste do Brasil e ele é também maior do que a região sul e sudeste do Brasil, a área dessas duas regiões somadas, certo? Então, se o Brasil ele fosse um país, ele seria o 16º país do mundo em área territorial. O Amazonas, né, ele tem uma divisão política em 62 municípios que nós temos aí por esse território, né, amazonense. E aí nesse mapa aqui a gente vai verificar os 62 municípios do Amazonas. E aí a gente vai dar destaque aqui, né, para Manaus, que é a nossa capital, certo? A nossa capital. Aí a gente vai dar destaque aqui também para Barcelos, o município de Barcelos, que é o município com maior área territorial, e o menor nós vamos ter também Iranduba, com a menor área territorial aqui do Amazonas, certo? Então nós temos aí o maior e o menor município do estado do Amazonas. Então, se tratando sobre a população do nosso estado do Amazonas, de acordo com o censo demográfico de 2022, tá? Então, todas as informações aqui estão relacionadas ao censo de 2022. Então, a população do Amazonas, ela, de acordo com o censo, conta com 3.941.613 pessoas. Então, nós chegamos aí quase aos 4 milhões de habitantes nesse estado, né, no nosso estado. E o nosso estado, ele é o 14º estado mais populoso aqui do Brasil, tá? Então, a gente vai ter o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, né? O menos populoso é o estado de Roraima, aqui na região norte do Brasil também. E o nosso Amazonas, ele fica nessa posição de 14º. Quais são os municípios mais populosos aqui do Amazonas? Nós vamos ter o município de Manaus, com 2.063.689 pessoas, e aí nós temos em seguida Itacoatiara, com 103.598 pessoas. E aí a gente vai destacar, né, os municípios menos populosos, que nós temos Japurá, com uma população de 8.858 pessoas, e daí nós vamos ter o município de Anamã,
com 9.962 pessoas, tá? Então, aí, fixando, né, para que vocês possam fixar melhor, a gente vai ter aí os municípios do Amazonas de acordo com a maior e a menor população, o mais populoso e o menos populoso. E aí a gente vai dar uma olhada aqui nesse gráfico, né, do IBGE, da página do IBGE, mostrando o crescimento populacional do Amazonas. Então, aí nós temos um gráfico de linhas, né, mostrando o crescimento da população desde 1872 até 2022, né? Então, observe aí os anos referentes ao crescimento dessa população. Então, lá em 1872, né, a gente ia ter uma população de um pouco mais de 57 mil habitantes. E a cada ano que vai passando, a gente vai verificando, né, esses são os anos dos censos demográficos, um aumento da população amazonense. 1980 aqui, né, a gente vai destacar que a população do Amazonas ela estava um pouco mais do que 1,5 milhão de habitantes. E esse crescimento, né, ele continua ocorrendo ao decorrer dos anos. E aí a gente vai ver a população no ano de 2022, mostrado aí no gráfico, né? Um pouco mais de 3 milhões de habitantes aqui no estado do Amazonas. E aí também a gente mostra aqui esse mapa, né, do território amazonense e os municípios com maior e menor população. Então, de acordo com a intensidade da cor aí, a gente vai ver, né, na cor desse azul aí bem vivo, a cidade de Manaus, o município de Manaus, com uma população de 2.063.689 habitantes. A gente vai ter também os outros municípios, né, destacados aqui. O segundo município mais populoso a gente vai ter Itacoatiara e também a gente vai ter Japurá e Anamã como municípios menos populosos aqui no estado do Amazonas. Em termos de densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, né, a gente vai verificar como é que está distribuída essa população amazonense. Então, a gente vai ver aqui que a densidade demográfica do Amazonas, a média, ela é em torno de 2,53 habitantes por quilômetros quadrados. Então, isso quer dizer que no nosso Amazonas há pouca gente, né? Há muita terra para pouca gente, sendo que devido à grande extensão do nosso território, né, ainda temos muita terra para ser ocupada. Então, essa média de 2,53 habitantes por quilômetros quadrados quer dizer que no nosso Amazonas a densidade demográfica ela é baixa, né? E isso faz com que o Amazonas ele tenha a menor densidade demográfica do nosso Brasil. Aqui a gente traz para vocês sobre as características da população amazonense, tá? A gente vai verificar aqui a característica da população amazonense em relação ao sexo, né? De acordo com os gêneros feminino e masculino. A população feminina, de acordo com o censo, em 2022, contava com 1.975.803 mulheres. E a população masculina, 1.965.810 homens, né? Então, a gente vai ver aí a população feminina superando a população masculina. Então, aí nós vamos ver uma diferença aproximada de 10 mil mulheres a mais no nosso Amazonas, certo? E aí a gente vai dar uma olhada aqui nessa pirâmide etária da população amazonense, onde a gente pode destacar aqui, né, a população masculina entre 5 e 9 anos e entre 15 e 19 anos apresentaram o maior percentual, né? Essa faixa etária entre 5 e 9 anos e 15 a 19 anos foi o maior percentual da população masculina. E aqui do lado vermelho, na nossa pirâmide etária, a gente vai ter
a população feminina aqui na faixa etária de 15 a 19 anos, correspondendo ao maior percentual, né, nessa faixa etária da população feminina, ok? E aí a gente pode observar ainda nessa nossa pirâmide etária, né, que a população de idosos acima de 65 anos ou mais de idade, ela vai predominar aqui entre a população feminina, que corresponde a 1,21%. E também, nessa mesma faixa etária, é a que tem a maior quantitativo de homens, correspondendo a 1,14%. Mas destacando que o número de mulheres idosas é maior do que o número de homens idosos nessa faixa etária de 65 a 69 anos de idade. E também a gente vai dar destaque aqui, né, a população acima de 100 anos ou mais, tanto para a população feminina quanto para a população masculina, a gente vai ver um percentual de 0,01% dessa população idosa. E aí a gente vai dar uma olhada agora, continuando verificando características da população amazonense, a gente vai ver como é que está distribuída nas zonas urbanas e na zona rural do Amazonas. E aí o Amazonas, ele conta, né, com uma população, isso aqui de acordo com os dados de 2010, do censo de 2010, a população amazonense, ela é predominantemente urbana, correspondendo a 79% da população que está concentrada nas cidades, e aí a gente vai ter 21% desse quase 4 milhões de habitantes no Amazonas, 21% vivendo nas áreas rurais. E aí a gente traz para vocês também esses dois mapas aqui, que vai mostrar, né, sobre essa distribuição da população amazonense de acordo com a questão das áreas urbanas e das áreas rurais. Então, a gente pode notar, o primeiro mapa, ele traz a população urbana. E aí a gente vai dar destaque, né, observando aqui a nossa legenda, a gente vai ter uma escala de cores, né, que vai do branco até o vermelho, o vinho, né, o vinho mais intenso aí. A gente vai ter aqui como destaque o município de Manaus, né, aqui representado pelo vermelho aí mais escuro, né, e a gente vai ter também a população, o município de Itacoatiara, que é o segundo município mais populoso, e ele vai ter aí um grande contingente de pessoas também, a maior parte vivendo nas cidades. A gente vai ter Itacoatiara, como eu falei, Parintins, Manacapuru, né, que são municípios em que grande parte da sua população vive na área urbana. E aí o segundo mapa a gente vai mostrar aqui, os municípios com menor quantidade de pessoas vivendo com maior quantitativo de pessoas vivendo nas áreas rurais. E a gente vai ter aqui, representando na cor branca, o município de Japurá, né, que tem uma população de até 6.317 habitantes, né, vivendo aí nas áreas rurais, lá no município de Japurá, certo? E aí falando, né, sobre as características da população amazonense ainda, mas agora a gente vai em outro ponto, que é a questão das características da população de acordo com a cor ou raça dessa população. Então, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, a população amazonense ela é predominantemente parda, né? Então, na pesquisa do IBGE, grande parte da população se autodeclarou sendo da cor ou raça parda. Então, aí a gente vai ter 2.711.618 pessoas que se autodeclararam parda. E aí depois a gente vai ter a população branca com 725.007 pessoas.
Aí depois a gente vai ter a população preta, né, que vem aqui em terceiro lugar, desculpa, a população indígena, e em quarto, a população preta, e depois nós temos a população amarela aí, que representa o menor percentual de pessoas que se autodeclararam na cor amarela. Então, é importante destacar que no censo de 2022, definiu-se como indígena aquelas pessoas que residem em localidades indígenas e que se autodeclararam na pesquisa pelo quesito cor ou raça, ou pelo quesito que se considera indígena, tá bom? E também a pessoa que vive fora das localidades indígenas e se declarou no quesito cor ou raça. Então, é importante atentar que o total de pessoas indígenas pode ser superior ao total de pessoas de cor ou raça indígena. Então, nós temos aí um grande contingente, né, da população indígena no nosso Amazonas. Então, né, só reforçando, um aspecto importante em relação à cor é que o estado do Amazonas, de acordo com o censo de 2022, ele apresenta uma população predominantemente parda, certo? Então, a população do Amazonas em relação aos indígenas, aí a gente vai trazer aqui em relação aos indígenas. O estado do Amazonas, ele é o detentor, né, é o estado que possui a maior diversidade étnica, né, do nosso país, e também é o estado com maior contingente populacional indígena. Como nós vimos na tabela anterior, o Amazonas conta com uma população indígena de 490,9 mil pessoas indígenas. Quais eram os estados aqui os municípios do Amazonas que se destacam aí com o maior número de pessoas indígenas? Então, a gente vai ter aqui o município de Manaus, tá? Com uma população de 71,7 mil pessoas indígenas. E, em seguida, nós temos o município de São Gabriel da Cachoeira, que tinha uma população, lá em 2022, de 48,3 mil habitantes indígenas. Depois de São Gabriel, nós temos o município de Tabatinga, com 34,5 mil pessoas indígenas. A população residente em terras indígenas, que se autodeclarou indígena, 96,9%, elas se autodeclararam como indígenas, essas pessoas que vivem nessas terras, e 3,1% não se consideram indígenas, certo? Então, a gente vai dar uma olhada nesse próximo gráfico para nós observarmos as pessoas indígenas aqui no território brasileiro, segundo, né, os dados do censo de 2022. Então, aqui a gente tem um gráfico de barras mostrando, né, essa população indígena. E aí a gente vai destacar aqui o Amazonas, que tem a maior população indígena do Brasil, e aí a gente vai ter aqui a Bahia, o Mato Grosso do Sul, e aí vem aqui, numa ordem decrescente, mostrando esse quantitativo da população indígena aqui no Amazonas. E aí a gente vai ter aqui Sergipe como o estado brasileiro com maior número de pessoas, com menor número de pessoas indígenas no nosso Brasil, tá? Então, a gente vai ver aí, falando ainda sobre os povos indígenas no Amazonas, a gente vai ver que os principais povos indígenas do Amazonas, nós temos o povo Yanomami, tá? São quase 12 mil indivíduos que estão organizados aqui em 200 comunidades aqui pelo estado do Amazonas, que estão distribuídas nas cabeceiras dos rios Negro e Branco, no estado do Amazonas, e também lá no estado de Roraima. Então, a gente pode observar aí na primeira imagem, né, essa imagem aí que retrata, né, o povo Yanomami, que é um povo indígena que vive nas terras do nosso
Amazonas. Nós temos também o povo ticuna. O povo ticuna, ele tem uma população estimada em mais de 33 mil pessoas aqui pelo estado do Amazonas, e é o povo indígena mais numeroso, né? E eles estão distribuídos ao longo de todo o Rio Solimões. Na segunda imagem, nós temos lá o povo ticuna, né, sendo representado através dessa imagem. E nós também temos o povo Omágua ou Cambeba, que também é o outro povo, né, povo indígena que vive aqui no território do Amazonas. Então, ele encontra-se reduzido a 1.500 pessoas no Brasil, e eles estão distribuídos nas terras indígenas Jaquiri, Barreira da Missão, Igarapé Grande e Três Unidos. E aí a gente tem essa imagem mostrando lá o povo Omágua ou Cambeba, como eles também são chamados, tá? E eles estão distribuídos ali nessas terras indígenas, ali entre Alvarães, Maraã, Tefé, certo? E aí nós temos também o povo Saterê-Maué. O povo Saterê-Maué, ele se encontra reduzido a 5.800 indígenas, e aí dê uma olhada na última imagem, né, que nós temos aí, o povo Saterê-Maué, que está distribuído em terras indígenas, principalmente as terras que estão localizadas no Amazonas e no Pará. Os Saterê-Maué, eles que vivem no perímetro urbano de Manaus, e as ameaças à sua existência. Então, nós temos muitos desses povos, os Saterês-Maués, vivendo aqui na cidade de Manaus. E aí nós vamos verificar ainda a população do Amazonas, de acordo, né, vendo as características dessa população, de acordo com as pessoas que se autodeclararam brancos, pretos, amarelos e pardos. E aí a gente vai dar uma olhada aí, né, falando sobre os brancos. O estado do Amazonas é o estado do Brasil com o menor percentual da população que se declara branca, que foi 18,4%. Certo? Apesar de a população branca ser o segundo maior número populacional de acordo com a cor ou raça, o Amazonas ele é o estado com a segunda menor população branca do Brasil. E aí nós temos também a população dos pretos. O Amazonas ele possui a terceira menor participação de pretos na composição de sua população. E segundo o IBGE, em 2022, os menores percentuais eles estavam em Santa Catarina, Paraná e o Amazonas, que aparece aí com 4,9% dessa população preta, que corresponde a 115.141 habitantes que se declararam pretos. E aí, no nosso estado do Amazonas, nós temos uma população de 2.812 pessoas quilombolas, né, que são os descendentes dos quilombos, né, que são aquelas comunidades onde viviam os escravos indígenas. Então, nós temos aí 2.812 pessoas quilombolas no nosso estado do Amazonas. E aí a gente vai dar uma olhada também sobre a população dos amarelos, as pessoas que se autodeclararam na cor amarelo. Então, a menor proporção encontrava-se no Nordeste, com 0,1%, seguida pela região Norte, com 0,2%. E aí nós temos o município de Manaus e de Parintins, que teve, né, o maior quantitativo de pessoas que se autodeclararam como sendo pessoas da cor da cor amarela. Então, lá no município de Parintins, nós tivemos também a influência, né, da migração japonesa, o que contribuiu, né, para que muitas dessas pessoas aí se autodeclarassem e, por serem também descendentes desses japoneses, se autodeclararam na cor amarela. Quanto aos pardos,
o Amazonas era a unidade de federação, lá em 2022, com a segunda maior concentração de população parda na população residente, com 68,8%. O município com maior percentual de pessoas pardas que se autodeclararam, né, pardas, foi lá em Boa Vista do Ramos, com 92,7% da população. E aí, falando sobre a diversidade étnica no Amazonas, os negros e os afrodescendentes. No século XIX, já era bastante evidente a presença, né, desses africanos aqui na nossa Amazônia. Muitos deles que vieram, né, para trabalhar nas lavouras de café, de tabaco, de cana-de-açúcar, na coleta de matérias-primas nas florestas, nas canoas e em toda a região floresta aberta. Então, os negros aí, eles tiveram, né, têm uma grande contribuição na diversidade étnica do Amazonas. A população de negros na Amazônia, ela influenciou de uma forma direta na formação da nossa população amazonense. Essa presença ainda é vista atualmente através das comunidades quilombolas. E nessa imagem, a gente vai verificar que no Brasil, de acordo com o censo, nós temos 1.330.186 pessoas quilombolas. E no estado do Amazonas, né, mostrando aí que foram 2.812 pessoas que se autodeclararam como quilombolas. Então, os quilombolas são, né, eles vivem aí nas comunidades, né, remanescentes aí desses escravos africanos, né? Então, eles vivem aí de forma organizada, desenvolvendo a sua cultura também pelo nosso estado do Amazonas. E os asiáticos? Qual é a contribuição dos asiáticos na diversidade étnica da população do Amazonas? Eles são muito... essa nacionalidade ela foi muito presente na Amazônia, que foram os japoneses, principalmente da população asiática, foram os japoneses, né, principalmente no Amapá e no Amazonas. Então, a presença dos japoneses na região, na verdade, é histórica e remonta ao início do século XX e se intensificou com a Zona Franca de Manaus. E aí, nessa imagem, a gente vai verificar, né, uma confraternização dos anos 70 na colônia Efigênio Salles, né, onde aí a gente tem, né, a população japonesa aí contribuindo com a diversidade étnica do nosso Amazonas. Então, uma das maiores contribuições da comunidade japonesa, ela está na agricultura, com forte contribuição para o plantio de juta e de pimenta do reino na Amazônia. Então, no Amazonas, os japoneses eles se estabeleceram de início, não somente lá na Vila Amazônia, lá em Parintins, mas também um outro município aí que a gente vai ter uma presença muito forte de japoneses, lá em Maués, tá? E aí também nós tivemos a contribuição dos europeus, né? Que contribuíram aí para a diversidade étnica da população amazonense. Então, os europeus, nós temos aí a influência dos europeus desde o período de colonização. Então, quando eles chegaram nas terras aqui da Amazônia, lá no século XVI, que eles desembarcaram no Vale do Amazonas, eles encontraram comunidades bastante superpovoadas, né? Então, havia assentamentos indígenas com milhares de habitantes. Houve também a invasão de vários aventureiros da Espanha, Holanda, França, Inglaterra e Irlanda em busca de supostos paraísos repletos de metais preciosos. E, em seguida, durante todo o processo de ocupação aqui da Amazônia, né, com a imposição do estilo de vida português, em grande parte do que é hoje a Amazônia Legal. Então, a gente teve aquele período, por exemplo, do ciclo da borracha, né, trazendo aqui a influência muito grande dos europeus na diversidade étnica de nossa população.
Então, o Amazonas, ele também apresenta uma grande diversidade étnica, com vários povos aí, né, ajudando nessa diversidade. E assim, finalizamos a nossa aula sobre os aspectos demográficos do Amazonas.